Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é uma doença que afeta primariamente o sistema respiratório dos pacientes infectados. No sistema respiratório, o vírus pode causar desde sintomas leves, semelhantes a de um resfriado comum, como coriza, espirros e dor de garganta, até casos graves, como pneumonia. Dr. Luiz Otávio Madureira Freire, pneumologista do Med Center, esclarece algumas dúvidas acerca das complicações respiratórias causadas pela Covid-19. Pode rodar a entrevista que fizemos com o Dr. Luiz Otávio. Estamos na Galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Um dia bonito, o aeroporto. Depois vou pedir para o nosso cinegrafista fazer uma imagem do aeroporto. Mas hoje fiquei triste de saber que 70% dos funcionários terceirizados pela Fraport foram demitidos. Realmente o fluxo de turismo, viagem, de negócio caiu muito, é o novo normal. Eu não gosto desse nome, mas é o novo normal. Estamos recebendo aqui para entrevistá-los, conversar um pouco, Dr. Luiz Otávio Madureira, um dos mais conceituados pneumologistas do nosso estado, e à minha direita o Dr. Marco Reusch, presidente da Associação Corporativa Med Center. Med Center, sua saúde num só lugar. Soledade com Carlos Gomes. Vamos conversar primeiro com o Dr. Luiz Otávio. Por orientação dele, eu, Alexandre Apro, fiz a vacina para prevenir pneumonia. Por que é importante essa vacina, Dr. Luiz Otávio? Bom, primeiramente, bom dia aos teus telespectadores, né? Não são só telespectadores, né? Mas nas tuas mídias sociais. É um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez, né? Já tivemos muitas conversas, né? No decorrer desses anos. Bom, objetivando a tua pergunta, a vacina para pneumonia ou para antipneumocócica, que é um dos germes que causam pneumonias, patógenos, ela é importante em determinadas circunstâncias e para determinadas pessoas. Ela não é uma vacina indicada para todo mundo. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a partir dos 60 anos de idade todos devam fazer a vacina, pelo menos uma vez, a vacina pneumocócica. Então essa é a orientação da OMS. Nós pneumologistas indicamos para alguns pacientes que tenham doenças crônicas, nesta faixa etária ou não, mas que as doenças crônicas são mais comuns a partir dessa faixa etária. Doenças pulmonares crônicas, como as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças fibrosantes pulmonares, outras doenças pulmonares, cardiopatias crônicas, doenças do coração, crônicas graves, diabetes. Então, em algumas situações que é indicada a vacina antipneumocócica. Muito bem. Doutor Marco Reusch, deixa eu puxar uma coisinha aqui com o senhor, doutor Marco Reusch. Há pouco tempo atrás nós gravamos pela internet com o Dr. Marco Reusch sobre a preocupação com aglomerações no litoral. O prefeito Sebastião Melo disse que foi a gandaia do litoral que está fazendo as UTIs de Porto Alegre ficarem superlotadas de novo. Isso é fato, doutor Marcos? É fato, né? A gente sempre teve essa preocupação, né? Eu acho que, claro, tudo isso está dentro de um contexto, né? As pessoas acham que ficaram tempo demais enclausuradas, né? Especialmente os jovens, né? Agora vem o verão, o litoral, o início da vacina, que é uma notícia fantástica para todos, né? Então eu acho que as pessoas se liberaram um pouco demais, né? Eu acho que é importante as pessoas fazerem atividade, ir para a rua, se movimentar, sair, mas precisa ter algum controle. Eu dizia isso, os extremos são ruins, a gente não pode liberar completamente de uma forma desordenada e nem pode ficar totalmente trancado, a gente precisa ter um equilíbrio. E acho que o equilíbrio pendeu para o lado ruim nesse período, né? Mas por outro lado também teve muita gente que obedeceu, que caminhou, que utilizou sua máscara, que teve o distanciamento na praia. Então as aglomerações elas não foram a rotina, elas aconteceram, mas acho que não foi só o que aconteceu, acho que aconteceu também um lado positivo, de pessoas responsáveis que estavam controlando, usando máscara nos locais, sem fazer aglomerações. Acho que isso também aconteceu, né? Muito bem. Quero comentar com o doutor Luiz Otávio uma reportagem que eu vi na Record domingo à noite, que eu fiquei triste. Uma moça, uma administradora, morando com o pai e a mãe, um filhinho pequeno de 6 anos e mais um sobrinho. Um apartamento bom, ficou de isolamento social até novembro.
isolamento completo. Em novembro, início de dezembro, os amigos se reuniram e disseram, vamos sair para uma balada. E ela então aceitou, disse, não, eu vou junto, então eu vou fazer essa balada. Foi, voltou para casa, alguns dias depois apresentou os sintomas do Covid-19, ficou internada 2 dias, mas a mãe dela também, o pai dela também. E a mãe precisou ser entubada e veio a falecer. Então ela carrega com ela a culpa da morte da mãe. Evidentemente, ela contribuiu para a morte da mãe. Eu sei que o doutor Luiz Otávio tem pacientes que contraíram o Covid. É mortal mesmo, doutor Luiz Otávio? Bom, esse caso que tu deste o exemplo é bem típico, né? Contaminação familiar é o principal fator de disseminação do vírus, né? As pessoas se reúnem em família, um ou mais os familiares traz o vírus de fora e acaba contaminando a família inteira. E nos mais idosos, com outras patologias, comorbidades, acaba repercutindo algumas vezes com a morte. O vírus, ele pode ser mortal, sem dúvida. Num percentual baixo de pessoas, é muito relacionado com algumas características, principalmente faixa etária, sexo masculino, isso já está bem evidente, né? Os pacientes em UTI, 2/3 são do sexo masculino. Opa, vamos prestar atenção, é uma informação muito importante. 2/3 dos pacientes em UTI são homens? São homens, isso no mundo inteiro. Tem alguma explicação? Nesta nossa pandemia, há explicações que não ainda são bem comprovadas, pelo pouco tempo que se tem de estudo. Uma delas seria a proteção hormonal das mulheres, mas como abrange, isso não está relacionado com a faixa etária ainda de produção de estrógenos elevada, é um pouco discutível esse fator. Outro seria de características da diminuição da entrada do vírus nas células, por menos receptores nas células ao coronavírus. Então, alguns fatores de explicação, mas a constatação é assim, 2/3 são masculinos nas UTIs. O número de casos entre homens e mulheres é muito parecido, é quase igual, mas os casos graves são muito mais frequentes no sexo masculino. Então, a faixa etária acima de 60, 65 anos é evidentemente o principal fator de risco. Aí associado a algumas circunstâncias, diabetes é uma circunstância, obesidade, doenças mais graves, isso pode levar realmente à morte, né? Nesse grupo de pacientes. Felizmente é um percentual baixo, né? Mas um percentual baixo sobre um número absoluto elevado acaba sendo um número alto também, como nós estamos vendo, né? Mais de 200 mil mortes no Brasil, mais de 500 mil mortes nos Estados Unidos e assim vai. Então, é um percentual baixo, mas um número absoluto alto. Quero aproveitar e mandar um abraço bem carinhoso para o meu amigo jornalista Chicão Tofani, que ainda está vivendo num flat, se recuperando do tempo que ficou internado para curar a Covid-19. Está com problema de movimentos, enfim, mandar um abraço bem carinhoso para ele. Eu sei que ele gosta muito de mim, eu também gosto dele. Doutor Luiz Otávio Madureira, o senhor já atendeu pacientes seus com Covid. Qual foi o tratamento? Eles já vinham tratados ou foi o senhor que prescreveu o tratamento? Bom, algumas vezes já estavam na sua doença já com vários dias e já tinham recebido algum tratamento, botando aspas no tratamento, tinham recebido receita de medicação. Claro. Os meus pacientes, eles não têm um tratamento específico para a Covid, tem determinadas circunstâncias, momentos da doença que existe algum tratamento, como a profilaxia da trombose venosa, da embolia pulmonar, né, em alguns casos, que é um anticoagulante profilático. Alguns casos, são poucos, no decorrer da doença, na evolução da inflamação pulmonar, que necessitariam de corticoide. Não é uma indicação usada no início de forma nenhuma. Agora, kit Covid, isso é o que tu está tentando me perguntar. Não, na realidade eu não tenho conceito formado. Se tiver algum sintoma, porque já tenho idade, tenho comorbidades, eu vou atrás da ivermectina, eu vou atrás da hidroxicloroquina. Aliás, eu tenho já guardado em casa, eu tenho em estoque. Eu não estou lhe perguntando sobre isso, porque eu sei que tem muita polêmica, mas eu fico imaginando que um corticoide pode ser eficiente, né? Claro, mas já que tu provocou, se tu vai atrás, tomara que não encontre. Porque
primeiro não vai ter a eficácia comprovada nenhuma, e já estamos sendo descritos aí casos de hepatite por ivermectina, doses elevadas, dose inadequada, pessoas que ficam tomando durante longo tempo como profilático, né? Tem menos ação ainda, mas em todo caso isso aí, como tu disse, é um assunto polêmico. Há colegas que prescrevem, se baseiam em alguns estudos que leram e tal, então eu não vou entrar na polêmica, mas nós, na nossa clínica, nós temos por norma não utilizarmos, né? E tratar os pacientes individualmente, próximo, os pacientes, a imensa maioria é tratada em casa, no seu domicílio, e tem contato diário com relatos dos sintomas, com medida da saturação do oxigênio. Nós acompanhamos, nós somos 4 pneumologistas, 2 infectologistas, e acompanhamos os pacientes bem próximo, né? Essa é o que dá maior segurança aos pacientes. Alguns casos, poucos nós atendemos pacientes desde março, atendemos centenas de pacientes. Centenas? Centenas de pacientes, né? Desde março nós não paramos de atender todos os dias, nós nunca fechamos a clínica, né? Sempre atendemos. Eu fiquei um período sem atender porque eu tive hospitalizado com Covid. O senhor teve hospitalizado? Tive hospitalizado. Mas precisou ser entubado ou não? Não, felizmente não. Não precisei. Não cheguei a esse ponto, né? Estou bem, me recuperei bem. É uma recuperação longa, ela vem aos poucos mesmo, dá para entender o que os pacientes falam, mas nós nunca paramos de atender, né? Então nós atendemos centenas de pacientes. Nós temos uma experiência assim bem consolidada nesse aspecto. A sua clínica fica no Med Center. É uma clínica muito boa. Eu vou pedir para o Tiago colocar na tela o telefone da central de marcação do Med Center. Vocês atendem convênios lá, doutor Luiz Otávio? Atendemos também. Quais convênios? Atendemos basicamente a Unimed, né, o Bradesco Saúde e a RBS. Muito bem. Aliás, tem colegas que atendem uma gama maior de convênios. Tem outros convênios também. Tem 2 colegas mais jovens lá que atendem uma gama maior. Eu não saberia te dizer assim agora todos, mas são vários planos de saúde. Isso é muito bom, né? Eu recomendo a clínica do Dr. Luiz Otávio, uma pessoa conceituadíssima. Deixa eu puxar aqui o Dr. Marcos Reusch uma coisa que eu estou achando muito interessante. Uma preocupação que ele já tinha manifestado. Em função da lotação das UTIs, os nossos grandes hospitais em Porto Alegre já estão restringindo as cirurgias eletivas. Isso não vai ser um pepino, doutor Marcos? A gente tinha essa preocupação desde o início, né? Eu digo do conceito de saúde geral da população. A gente tem que lembrar que as outras doenças, elas continuam tão ou mais importantes. Novas doenças surgiram com essa questão do Covid, né? Então a gente não pode relaxar disso também, porque senão a gente resolve um problema e cria outro, e muitas vezes muito pior do ponto de vista de saúde, né? Então precisa ter um equilíbrio tanto das instituições hospitalares quanto do poder público e das próprias pessoas também, que elas têm que entender que agora é o momento de cuidar da sua saúde, né? Porque as pessoas que não cuidam da sua saúde, que têm outras doenças, elas vão ficar mais suscetíveis a precisar ir para o hospital, a ter Covid de uma forma mais grave e outras doenças também. Então, a melhor forma de ajudar os outros de uma forma geral é cada um cuidar da sua saúde também, né? Não esperar que outros façam isso. Os cuidados gerais são muito importantes. E as outras doenças, elas precisam ser tratadas, assim como a gente precisa lentamente voltar à vida, precisa voltar ao trabalho. Quando o Covid terminar, nós vamos estar com todo um outro problema pela frente, ainda socioeconômico, psicológico, físico. Parece que quando tiver as vacinas ou tudo resolver, todos os problemas vão se resolver e não vão, né? A gente precisa se preparar para o futuro também agora. É verdade, eu assisto pela Band News, minha amiga Fernanda Zaffari, lá da Inglaterra, e hoje ela falou que desde o início de dezembro está tudo fechado, está em lockdown na Inglaterra. E só pode andar 5 milhas em volta da casa, só as atividades consideradas essenciais, supermercado e farmácia que estão abertos. Eu fico impressionado com isso, com a quebradeira das pequenas empresas, principalmente restaurantes, lojas, enfim. É uma coisa concreta, isso vai dar uma quebradeira geral. E essa economia, para se recuperar, vai ser muito difícil. Eu gosto muito de como nós estamos trabalhando aqui em Porto Alegre. Tudo aberto, sem restrição de horário, mas com uma porção de protocolos de higienização. Usando máscara, álcool gel, os fornecedores, os donos de loja, não deixam entrar muita gente na loja, é um de cada vez. Ou mantendo um espaço, até com as marquinhas dos pezinhos no chão. Eu tenho certeza que não é o comércio varejista nem restaurante que transmite Covid. O senhor tem tido dificuldade de internar paciente seu na rede hospitalar?
Até hoje, não. Como eu disse, foram poucos pacientes que necessitaram de internação e não houve dificuldade. Eu acho que a nossa rede hospitalar está sob pressão o tempo inteiro, mas ela nunca passou do seu limite, sua capacidade de atendimento, nunca ultrapassou. Nós temos que ver, assim, eventualmente um hospital ou outro está com a sua ocupação plena. Nós temos outros hospitais. Se a gente escolher sempre o mesmo hospital, né, o mais famoso, privado em Porto Alegre, vai estar sempre lotado desde o início a sua área de Covid. Mas nós temos outras opções. Então tem que ser utilizadas as opções que existem. Nunca houve saturação das capacidades de atendimento. Aliás, o Rio Grande do Sul tocasse nesse assunto da Europa. No começo nós ouvimos vários países sendo citados como exemplo, a bagunça que é o Brasil, o sistema de saúde do Brasil. Hoje nós estamos vendo que o exemplo, o sistema de saúde do Brasil não fica a dever a nenhum e é melhor que a imensa maioria. O sistema público de saúde, pode botar o público e o privado junto. Se nós olharmos só para nós aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é o que nós temos que fazer, não adianta nós queremos olhar globalmente um país continental como o Brasil. Nós temos que ver qual é o nosso desempenho no estado, no município, na capital, no estado inteiro. Nós estamos melhor que a imensa maioria dos países europeus. Portugal, que foi dado como exemplo no mundo, está um caos. Estão tentando transferir pacientes para internar na Áustria, porque o sistema de saúde não dá mais conta. Portugal, que tem uma população similar ao Rio Grande do Sul, 10 para 11 milhões de habitantes, tem a metade dos leitos de UTI que nós temos. Né? Tem a capacidade hospitalar muito menor que a nossa. Número de médicos menor que nós, do Estado. Né? Então, assim, nós temos atendido, dado conta muito bem. Nosso atendimento tem sido muito bom. Todos os percalços, né? E eu estou falando de novo aqui, né? No país do Rio Grande do Sul, né? Não adianta a gente deixar de ser bairrista nesse momento, não dá. E nós temos que olhar para nós. Está sendo muito bem, com todas as dificuldades, com a dificuldade de adaptação. Em algum momento o nosso governador percebeu que teria que evitar a quebradeira geral, que seria um malefício talvez irrecuperável, né? E arriscar um pouco na liberação. Houve, né? E sempre tomando cuidado para abrir e fechar, né? Mas assim mesmo, a repercussão na economia é muito grande, né? A gente sabe, né? É que a pandemia, ela nunca acabou. E alguns locais do mundo, principalmente os países europeus, acharam que tinha acabado. O verão europeu foi uma festa, né? Fala-se aqui no Brasil das praias cheias, as praias da Espanha e Portugal estavam lotadas. O Paris com as mesas todas para fora, as pessoas bebendo, todo mundo aglomerado. O resultado está aí, né? Não voltou a pandemia, ela nunca acabou. Ela só se espalhou um pouco mais, né? O senhor está otimista com a vacina? Sim, é o que nós temos, né? O otimismo, eu não fico com um pensamento mágico, claro, que nós vamos fazer a vacina agora, vamos vacinar e amanhã tudo está resolvido, todo mundo na rua. Isso vai demorar um tempo, são meses pela frente ainda, né? Nós estamos vacinando, o mundo está vacinando lentamente, né, a população. Quando se fala que Israel já vacinou quase todo mundo, Israel tem 8 milhões de habitantes. Não dá para comparar, né? É menos que o estado do Rio Grande do Sul. Então isso vai demorar. Então nós temos que manter os cuidados ainda por mais até, acho que o último trimestre, talvez, no último trimestre desse ano, a coisa melhore realmente. Mas até lá, nós não vamos ter muita diferença no que nós estamos vendo hoje. Dr. Luiz Otávio Madureira, um dos mais conceituados pneumologistas do nosso estado, muito obrigado pelas suas orientações, pela participação conosco. A gente precisa discutir essas coisas, tem que trazer a público pessoas que conhecem o tema, que podem orientar. É um momento difícil que nós estamos passando, mas creio, como disse o Dr. Luiz Otávio, que nós vamos passar muito bem por isso. Uma alegria revê-lo. Igualmente, estamos sempre à disposição. Dr. Marco Reus, o senhor está confiante na vacina? Eu estou confiante. Eu acho que a vacina, assim como todas as doenças, né, que a gente já tem um histórico de doenças que foram erradicadas e que a gente evoluiu muito como sociedade com as vacinas. Então, não vai ser diferente, né? Mas, de novo, acho que o Luiz Otávio falou muito bem. A vacina não exclui os outros cuidados, especialmente quando a gente ainda está em processo de pandemia, ainda acumula. Então, a vacinação recém começou, os cuidados eles precisam ser mantidos. E até para que a gente possa ainda
viver, as coisas possam ficar abertas, então tem que ter um certo distanciamento, em ambientes fechados tem que usar máscaras, não aglomerar desnecessariamente, provavelmente os colégios agora vão e devem voltar a funcionar, então quem tem familiares de grupos de risco, que as crianças vão no colégio, mas que não tenham contato com essas pessoas, porque se tiverem contato, eles vão deixar de ir no colégio, enfim, então são coisas que cada família, ou cada pessoa, ou cada grupo familiar também precisa ajudar nisso, não adianta só ficar reclamando, tem que agir ativamente, fazer a sua parte. Eu digo que se todo mundo fizer a sua parte, nós já vamos estar muito melhor. Quero agradecer muito, doutor Luiz Otávio Madureira, muito conceituado pneumologista, pelas suas orientações. Mais uma vez, doutor Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, sua saúde num só lugar. Soledade com Carlos Gomes. De novo está na tela o telefone da central para marcação de consulta. Não hesite. A saúde não pode esperar. Recomendo o MedCenter. Vou pedir para o nosso cinegrafista, que é um craque, fazer umas imagenzinhas do aeroporto aqui. Estou vendo algumas aeronaves. Seria o ideal que na hora que eu estivesse fazendo, o avião estivesse pousando. Mas fiquei muito triste saber que 70% dos funcionários, prestadores de serviços terceirizados da Fraport foram demitidos. Muito triste. Muito bem. Direto aqui do Boulevard Laçador, para o Consumidor RS, Alexandre Appel.